Na lição da segunda-feira, nós encontramos o título Convicção do Espírito Santo. E ela começa com uma outra história. Que belezinha de autora. Ela diz assim, agora visualiza um homem, que naquele momento ele estava considerando, num determinado momento, considerando um certo distanciamento em relação à esposa, que ele tinha certeza que não estava correto. Ele não podia deixar aquele ato, aquela distância com a esposa. Ele tinha sido ríspido e duro. Isso pode acontecer com a esposa, com o esposo, em relação ao cônjuge. Dizendo palavras das quais ele se arrependia. Mas, logo em seguida, veio um pensamento, a acomodação. Ela realmente pisou na bola, ela, como nós dizemos aqui, ela errou, ela falhou. Ela, de fato, será que ela não merecia alguma coisa daquilo que eu disse? E a consciência é abafada. O arrependimento não aparece, a confissão não surge, o perdão não ocorre e a distância permanece. E ela faz uma afirmação. É fácil sair do remorso. O remorso é aquele estágio que se instala antes do arrependimento. Você sente que alguma coisa não está bem, ou ou por causa das consequências, ou porque de fato você não se sente bem mesmo. E aí então ele dá lugar, se não é um verdadeiro arrependimento, ele dá lugar a justificar as atitudes e a postura. Nem sempre é simples pedir perdão uns para os outros. E meus amigos e irmãos, se há alguma coisa que precisa estar presente em nossa casa, o esposo com a esposa com o esposo, os pais com os filhos com os pais, irmão com o irmão, família, é o pedido de perdão. Sem perdão, nenhuma família avança feliz. Isso também ocorre entre nós e Deus. Nenhum relacionamento espiritual entre nós e Deus que não seja marcado por arrependimento e perdão prosperará. O coração se comove, não é verdade, irmãos, diante desses chamados que Deus faz para nós, para nos arrependermos. Mas é fácil, porque Satanás trabalha para isso. É fácil abafar a voz da consciência, a voz do Espírito Santo. E uma das funções do Espírito Santo, não se esqueça, é convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo tenta nos convencer e nós abafamos a sua voz, nós nos distanciamos de Deus, mas Deus não nos esquece, não nos abandona. Em seguida, a autora vai trazer aqui um caso muito conhecido, um dos livros, para mim, mais desafiadores da Bíblia, que é o livro de Oséias, do profeta Oséias. É aquele profeta que Deus ordenou que ele se casasse com uma prostituta, ele vai, casa, tem filhos com ela, e depois de ter já filhos com ela, ela o abandona, e Deus ordena para ele buscar a mulher de novo. Aquela era uma representação do amor, da misericórdia, da justiça de Deus em relação à apostasia, ao abandono, aos tropeços do seu povo de Israel. E aqui a autora pediu que nós lêssemos o capítulo 6, que é um capítulo pequeno, assim que você tiver a oportunidade, leia. Mas ela vai referir-se especificamente ao... Eu vou aqui pedir para a produção colocar o versículo 1 do capítulo 6, onde nós encontramos as seguintes palavras. Venha e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Vamos pôr o verso 2 também, produção. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Eu achei aqui, no auxiliar do professor, uma explicação muito, muito oportuna para entender um pouco melhor este verso. Então, o autor do auxiliar, que não é a mesma autora da lição, vai nos dizer que a palavra hebraica para arrependimento é shub. Esse verso expressa o conceito espiritual do arrependimento e ela é uma palavra que significa voltar, uma ação física de voltar, de retornar. Então, ele está dizendo que esse verbo shub é uma palavra-chave aqui no livro de Oséias e especialmente então neste
neste verso que lemos, porque ela descreve o retorno da esposa, que era a prostituta, tornou-se sua esposa, voltou para a prostituição e agora Oséias vai buscá-la. Ela vai buscar aquela que havia se afastado. Em Oséias 6, esse verbo vai aparecer no versículo 1, onde lemos: vinde e tornemos. Esse tornemos para o Senhor é onde está esse verbo, e ele se refere ao arrependimento de Israel em relação a Deus. E o profeta lembra da condição do povo, como estava também a condição da sua mulher que o abandonou. E essa condição, ela está descrita no capítulo 5, versículo 14, onde aparece a expressão despedaçada. Essa era a situação, despedaçada por causa da ação de repreensão de Deus. Da mesma forma como um leão ou um leãozinho despedaça a sua presa, assim estava o seu povo de Israel. Agora, irmãos, o verso 2 que eu li, que fala 2 dias, 3 dias, talvez para alguém isso possa produzir alguma confusão, mas olha que lindo, que interessante. No Oriente, no Oriente Próximo, no Oriente Médio, acreditava-se que uma pessoa falecida só poderia ser declarada morta após 3 dias de decomposição. A referência aos 3 dias implica que o reavivamento era de fato uma ressurreição. Ou seja, ele está fazendo uma comparação, por isso que aparece ali a menção de 2 a 3 dias, porque com 3 dias o corpo já entrava em putrefação, e ao referir-se aí a esse arrependimento, o profeta Oséias também está, por inspiração, comparando isso a uma ressurreição. Esta analogia é aplicada no Novo Testamento à ressurreição de Jesus, que ressuscita ao 3º dia. Olha que lindo, o paralelo, portanto, entre as duas ressurreições. A ressurreição de Israel, lá nos dias de Oséias, e a ressurreição de Cristo, confere a esta passagem de Oséias um caráter tipológico, ou seja, um caráter ilustrativo, que aponta para algo maior, que é a ressurreição, o retorno do cativeiro do povo de Israel, apontando para a ressurreição de Cristo. Assim, do ponto de vista do Novo Testamento, esse paralelo também contém a lição espiritual de que o arrependimento assegura a promessa de que Deus reviveria seu povo. Que coisa linda, irmãos, que comparação. Eu nunca havia estudado, pensado nisso, nessa questão dos 3 dias da putrefação, que se torna então uma ilustração de algo maior que a ressurreição de Cristo, que de fato traz vida. É esta ressurreição de Cristo, é este poder do Cristo ressurreto que nos traz de volta. Que ilustração linda, maravilhosa. Ainda aqui na lição da segunda-feira, irmãos, nós encontramos um texto do Desejados das Nações. Eu vou pedir que a produção coloque. E esse texto diz o seguinte, está aqui logo abaixo da pergunta 1, na página 233. Muitas vezes nos entristecemos porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências. Mas isso não é arrependimento, é o remorso. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da atuação do Espírito Santo. Então, aquela reação por causa das consequências, que é o remorso, isso não indica a atuação do Espírito Santo. A verdadeira tristeza vem só quando o Espírito Santo atua em nossa vida. Continuando, este revela a ingratidão da alma que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos ao pé da cruz. Jesus é ferido novamente por todo o pecado. Choramos pelas transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado. Veja, irmãos, como é que o arrependimento é produzido pelo Espírito Santo. Quando nós nos arrependemos, nós estamos reagindo, respondendo. E a lição termina dizendo o seguinte, a verdade da segunda-feira, a verdade é que não crescemos no relacionamento com Deus quando pecados acariciados se interpõem entre nós e Ele. Irmãos, pergunta para nós, será que nós estamos permitindo que algum pecado acariciado é aquele pecado não confessado, é aquele ato que você pratica com regularidade, que você já não está percebendo mais, talvez, o quanto ele está prejudicando. Esse é o pecado acariciado.
Será que entre nós e Deus há algum pecado acariciado entre mim e Deus, entre você e Deus? Essa é uma resposta muito pessoal. Eu espero que o Espírito Santo possa comover a sua vida e a mim também, para que nós façamos um exame de consciência, exame na mente, no coração, e peçamos ao Espírito Santo que nos provoque, que nos sensibilize, para que se há alguma coisa entre nós e Deus, que esse pecado seja afastado da nossa vida pela graça que Ele nos oferece, pelo poder que Ele nos dá. E desta maneira, nós pomos um ponto final na lição da segunda-feira.